Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 1 e hoje a gente vai falar sobre máximos e mínimos de funções. E a aula de hoje, pessoal, é sobre máximos e mínimos de funções. As aplicações mais importantes do cálculo diferencial são aqueles problemas de otimização, ou seja, aqueles problemas onde a gente deve encontrar a melhor maneira de se fazer alguma coisa, como por exemplo, reduzir custo, maximizar receitas. E esse tipo de problema nada mais é do que um problema onde a gente tem que encontrar os máximos e os mínimos dessas funções. Então, a aula de hoje, pessoal, a gente vai dividir nos seguintes tópicos. A gente vai começar definindo o que são valores máximos e mínimos, depois a gente vai classificar esses valores extremos como máximos e mínimos absolutos e máximos e mínimos locais, vamos ver a diferença entre eles. Depois a gente vai ver um teorema bem famoso e importante, né, que é o teorema do valor extremo. E por último, a gente vai ver aí como encontrar esses extremos locais, como calcular esses valores máximos e mínimos. Então vamos começar definindo esses valores máximos e mínimos, né? Vamos pegar como exemplo essa curva, essa f de x em rosa. Se a gente olhar para esse domínio, né, que vai de 1 a 7, a gente percebe que existem dois valores extremos aqui. Quando x igual a 3, ou seja, a minha f de 3 é o maior valor assumido por essa função, e o menor valor seria quando x igual a 6, ou seja, a minha f de 6. Portanto, a gente tem pela figura que o maior valor seria a minha f de 3, ou seja, o valor 5, e o menor valor seria a minha f de 6, que é quando a f de 6 aqui no caso é igual a 2. E esses valores máximos e mínimos a gente pode classificar como sendo máximos e mínimos absolutos ou máximos e mínimos locais. Bom, vamos começar falando sobre os máximos e mínimos absolutos. Seriam aqueles valores que assumem o maior ou o menor valor dentro de todo o domínio da minha função. Então, aqui, para o caso dessa função do exemplo, eu teria que a minha f de 3, ou seja, 5, é um máximo absoluto, porque ele assume o maior valor dentro de todo o domínio. E a minha f de 6, ou seja, 2, é um mínimo absoluto, porque ele assume o menor valor dentro de toda a função. E aí vamos dar uma olhada na definição algébrica para máximos e mínimos absolutos. Então, se a gente tiver C, um número qualquer do domínio dessa minha função, eu posso dizer que a f de C é um máximo absoluto, né? Se a f de C for maior ou igual que a f de x para qualquer x do domínio. E eu vou chamar ele de mínimo absoluto se essa f de C for menor ou igual que a f de x para todo e qualquer x desse domínio da função, certo? Então, é uma definição aí algébrica para esses máximos e mínimos absolutos, que também podem ser chamados de máximo ou mínimo global, certo? Alguns livros trazem essa nomenclatura, mas é a mesma coisa, máximo e mínimo absoluto ou máximo e mínimo global. E a definição para máximos e mínimos locais vai ser a seguinte: dado um número f de c, onde c pertence ao domínio da minha função, a gente vai chamar de máximo local essa f de c, se essa f for maior ou igual que a f de x para um x na vizinhança de c, ou seja, um x próximo de c. E essa f de c vai ser um mínimo local se essa f for menor ou igual que a f de x, considerando que x também está na vizinhança de c. Então, vejamos aqui um exemplo, onde a gente tem esse gráfico. Reparem que o gráfico, uma curva qualquer, onde eu tenho um mínimo local, mas reparem que esse mínimo local, ele não é um mínimo global. Por quê? Porque ele é menor dentro da vizinhança. Aqui a gente tem para x igual a 4, né? A f de 4 seria esse mínimo local. Dentro da vizinhança do 4, ele é o valor, o 4 é o x que assume o menor valor para f,
né? Então, portanto, ele é mínimo local, mas ele não é um mínimo global. Se a gente olhar para toda a curva, a gente percebe que aqui, ó, nesse ponto, aqui quando x igual a 12, a f assume um valor menor. Aqui sim, a gente pode considerar que a f assume o menor valor dentro do domínio. Portanto, a minha f de 12 seria sim um mínimo absoluto. Não só um mínimo absoluto, mas um mínimo local também, né? Porque afinal de contas, dentro da vizinhança do x igual a 12, ele é o menor valor, portanto, ele é um mínimo local. E dentro de todo o domínio, ele é o menor valor, portanto, é um mínimo absoluto. Um outro exemplo interessante que a gente pode citar é da função cosseno de x, que é uma função periódica. Reparem que para x igual a 0, x igual a 2π, x igual a 4π e assim por diante, a gente percebe que vão aparecer esses picos, né? Que é onde aparecem os máximos para essa função. Então, em todos esses pontos, x igual a 0, x igual a 2π, 4π, assim por diante, são pontos aonde a gente tem um máximo local e também um máximo absoluto, porque em todos esses pontos a f assume o valor igual a 1, ou seja, o 1, né, a f de 0, 2π, 4π, assim por diante, que é o mesmo valor, que é 1, é o máximo para essa função, portanto, além de máximo local, também é um máximo absoluto o valor 1 para essa função cosseno de x. E da mesma forma, o mínimo absoluto para essa função vai ser o valor menos 1. E agora, pessoal, que a gente já viu o que é um máximo e um mínimo absoluto, e um máximo e um mínimo relativo, vamos dar uma olhada nas situações em que eles ocorrem. Vamos começar falando sobre o teorema do valor extremo. Esse teorema diz o seguinte: se uma função for contínua em um intervalo fechado, então a função assume um valor máximo absoluto em um ponto, que aqui a gente chamou de C, né, num x igual a C, que pertence ao domínio dessa função. E ela também vai assumir um valor mínimo absoluto num outro ponto dentro também do domínio dessa função. E aqui tem alguns gráficos que mostram exemplos disso, onde eu tenho três funções definidas em intervalos fechados e contínuas. Então, reparem que na primeira aqui eu tenho um máximo nesse ponto x igual a c, ou seja, a minha f de c é um máximo absoluto, a minha f de d é um mínimo absoluto. Aqui nesse segundo gráfico a mesma coisa, reparem que o mínimo inclusive aparece aqui no extremo do intervalo, né? E no último gráfico aqui aparece também um mínimo em f de d e um máximo nesses dois pontos aqui, f de c1 e f de c2, que são, na verdade, o mesmo valor, né? A f de c1 e a f de c2 são o mesmo valor, são um máximo absoluto aqui em dois pontos diferentes. E aqui nesse slide a gente mostra dois exemplos em que uma das duas hipóteses do nosso teorema do valor extremo, né, não foi atendida. Então, por exemplo, esse primeiro gráfico aqui, a gente não tem uma função contínua. Ela está definida nesse intervalo fechado, que vai de 1 até 2, porém ela não é contínua dentro desse intervalo. Então, percebam que nesse caso, o teorema do valor extremo não garante a existência de um máximo ou de um mínimo absoluto dentro do domínio dessa função. Essa função ela tem valor mínimo na f de 2 igual a 0, mas não tem valor máximo, certo? Já nesse segundo gráfico, a função ela é contínua, porém ela está definida para um intervalo aberto, né, que vai de 0 a 2. Então, de novo, a gente não tem como garantir que o teorema do valor extremo, portanto, a gente não tem como garantir a existência de máximos e mínimos absolutos. E olhando para o gráfico dessa função, a gente mostra isso, né? Essa função ela não tem nem máximo e nem mínimo.
E o teorema do valor extremo nos fala sobre a existência desses máximos e mínimos, mas ele não nos diz como encontrar esses valores. Então vamos dar uma olhada agora como que a gente pode encontrar esses extremos locais para uma função. E olhando então para um gráfico de uma função qualquer, a gente percebe que esses pontos de máximos e mínimos têm uma característica comum. Reparem que nesses pontos a reta tangente à função tem inclinação zero, ou seja, são retas tangentes aqui, ó, paralelas ao eixo x. E daí então sai um outro teorema, que a gente chama de teorema de Fermat. E o teorema de Fermat diz o seguinte: se a função tiver um máximo ou um mínimo local em um ponto do domínio, um ponto que a gente chamou de C aqui, e se a derivada nesse ponto existir, então essa derivada nesse ponto C do domínio, ela vai ser igual a zero. Então, em resumo, se a gente tiver um máximo ou um mínimo nesse ponto, ou a gente tem derivada igual a zero, ou a gente não tem derivada, não existe derivada nesse ponto. E aí a gente tem que se atentar só para um detalhe muito importante. A recíproca desse teorema não é verdadeira. Ou seja, se a gente tiver um ponto com derivada igual a zero, não necessariamente neste ponto a gente tem um máximo ou um mínimo, certo? Se é mínimo, a gente sabe que a derivada é zero ou a derivada não existe. Mas, se a derivada é zero, não necessariamente é um máximo ou um mínimo. E aí vai um exemplo de que a recíproca desse teorema não é verdadeira. Reparem que nessa nossa função cúbica, f de x igual a x ao cubo, reparem o gráfico dessa função aqui, ó, essa curva em rosa. Reparem que existe um ponto nessa curva onde a derivada é zero, que é justamente aqui no ponto x igual a zero. Nesse ponto, a gente tem derivada igual a zero. Porém, esse ponto não é máximo e também não é mínimo local dessa função. Então, isso mostra que a recíproca do teorema de Fermat, ela não é válida. E aqui um outro exemplo, né? Lembrando aí do teorema de Fermat, então, o teorema de Fermat diz que se existe um máximo ou um mínimo, então nesse ponto ou a derivada é zero ou a derivada não existe. E é exatamente o caso aqui da função módulo de x. Pelo gráfico a gente observa claramente que existe um mínimo, que é absoluto no ponto aqui x igual a zero, ou seja, existe um mínimo absoluto zero, né, para essa função, e nesse ponto não existe derivada. Ou seja, nesse exemplo, então, a gente mostrou que é possível existir um valor extremo mesmo quando a derivada no ponto não existe. Bom, e assim o teorema de Fermat sugere então que a gente deve começar procurando esses pontos máximos e mínimos aonde a função possui derivada igual a zero ou aonde não existam derivadas, certo? E são esses pontos, então, a gente vai denominar como sendo pontos críticos ou números críticos. Seriam as posições aonde a função, os valores em x, aonde a derivada ou é zero ou ela não existe. E dessa forma a gente pode então reescrever o teorema de Fermat, dizendo então que se a função tiver um máximo ou um mínimo local em C, então C é um número crítico de f. Então vamos fazer um exemplo aqui com essa função cúbica e achar os números críticos, os pontos críticos para essa função. Observem que a função cúbica ela está definida para todos os reais. Não existem pontos dentro desse domínio onde não exista derivada. Portanto, não existem pontos críticos, números críticos onde não existe derivada. Mas podem existir os pontos críticos onde a derivada é zero.
Então, o primeiro passo aqui, vamos derivar essa função. Primeiro termo vai ficar 3x², segundo termo menos 3 e o terceiro termo é zero. Então, se a gente igualar essa primeira derivada a zero, a gente vai obter os x, os valores para x, onde essa primeira derivada é zero, ou seja, os números críticos para essa função. Aqui a gente pode colocar o 3 em evidência, x² menos 1 igual a zero, ou seja, x² menos 1 é igual a zero, e esse x² menos 1 a gente pode escrever como sendo x mais 1, que multiplica x menos 1, e portanto aqui a gente tira então duas raízes para essa equação, ou seja, existem dois números críticos, x igual a mais ou menos 1, para aquela função cúbica. Um outro exemplo de função seria essa função módulo, g de x igual a módulo de x mais 1. Essa função é o mesmo que eu escrever essa função por partes, onde a gente tem que isso aqui é igual a x mais 1, se x for maior ou igual, né, a menos 1, e menos x menos 1 se x for menor do que menos 1. Lembrando que o gráfico dessa função módulo, nesse caso ela está deslocada para a esquerda em uma unidade, ela tem uma quina, né? Então, a gente, olhando aqui o gráfico dessa função, a gente percebe que nesse ponto menos 1, ela tem uma quina, ou seja, ela não é diferenciável nesse ponto aqui, menos 1. Então, um dos pontos críticos para essa função, de cara, já é o ponto x igual a menos 1, né? Bom, a gente poderia ter observado isso pelo gráfico ou derivando aquela função, onde a minha derivada em x ela vai ser igual a 1, se x for maior ou igual que menos 1, e vai ser menos 1 se x for menor do que menos 1. Então, a gente não tem pontos onde a derivada é zero, a gente não tem pontos críticos, números críticos relacionados à derivada zero, mas a gente tem um ponto crítico, que seria esse x igual a menos 1, aonde a derivada não existe. E no caso de funções definidas num intervalo fechado, a gente já viu que, para o caso de funções contínuas, o teorema do valor extremo garante a existência de máximos e mínimos absolutos. Então, a gente vai usar esse método, que a gente chama de método do intervalo fechado, para definir esses valores. E o método diz o seguinte: para a gente encontrar valores máximos e mínimos absolutos de uma função contínua num intervalo fechado, o primeiro passo é, vamos encontrar os valores de f nos números críticos, ou seja, todos os valores em x para os quais a derivada é zero ou não existe. Vamos encontrar os valores da função nas extremidades desse intervalo. E aí a gente vai comparar os valores da função nesses pontos, ou seja, nos pontos extremos do intervalo e nos pontos nesses números críticos. E dali a gente vai comparar e vai tirar, então, quem é o máximo valor, que vai ser o nosso máximo absoluto, e quem é que vai ser o mínimo valor da f, ou seja, o nosso mínimo absoluto. Então, vamos fazer um exemplo aqui, pessoal, para usar o método do intervalo fechado para encontrar máximos e mínimos absolutos aí para essa função cúbica. Então, o primeiro passo para isso é encontrar os números críticos, os pontos críticos para essa função. E aí observem que essa função ela está definida para todos os reais. A primeira derivada dela é uma função quadrática, também está definida para todos os reais, portanto não existem pontos onde a derivada não exista. Então, esses pontos críticos a gente não tem. Mas a gente vai ter os pontos críticos onde essa derivada é igual a zero. Então, o primeiro passo, vamos definir quem são esses pontos críticos. Derivando essa função, a gente tem f' de x igual a 3x² menos 12.
Ou seja, isso é o mesmo que 3 que multiplica x quadrado menos 4. E aí a gente pode igualar essa função derivada a zero e achar os valores de x, ou seja, os números críticos. Igualando a zero, a gente tem então que x ao quadrado menos 4 tem que ser igual a zero para aquele produto ser zero. Ou seja, eu posso ainda reescrever x quadrado menos 4 como sendo x mais 2 que multiplica x menos 2. E daqui a gente tira então duas raízes para essa função. X igual a mais 2, x igual a menos 2. Então, esses seriam os dois números críticos para essa função. E aí a gente vai comparar o resultado da minha f nesses pontos críticos, nesses números críticos e no intervalo fechado definido para domínio dessa função. E aí a gente vai definir dentre esses valores qual que possui a f de x maior e qual que possui a f de x menor. E esses serão os nossos máximos e mínimos absolutos. Então vamos fazer uma tabelinha aqui com os pontos críticos e os pontos extremos do intervalo. Então vamos começar aqui colocando os pontos extremos do intervalo, menos 3 e 5. E vamos colocar aqui os pontos críticos, menos 2 e 2. Então, se a gente substituir lá na função, agora, o x por menos 3, se a gente somar aqui, né, como fizer menos 3 ao cubo, menos 12 vezes menos 3 mais 1, a gente vai obter que a f de x vale 10 no ponto x igual a menos 3. No ponto 5, se a gente substituir o x por 5 lá na minha f de x, a gente vai obter o valor 66. O menos 2, substituindo o x por menos 2 lá na f, a gente vai obter 17. E o 2, a gente vai obter menos 15. E agora, comparando esses valores, observem que o máximo valor assumido pela f é quando x igual a 5, ou seja, f igual a 66. E o menor valor é quando x igual a 2, ou seja, a f é menos 15. Então, daqui a gente pode tirar que a gente tem um máximo absoluto em 66 e menos 15 é o nosso mínimo absoluto. Ou seja, é o menor valor de todos, é o menos 15 dentro desse intervalo fechado, e o maior valor de todos dentro desse intervalo fechado é o 66. Então, 66 é o máximo absoluto para essa função dentro do intervalo fechado de menos 3 a 5. E menos 15 é o mínimo absoluto para essa função dentro do intervalo fechado de menos 3 a 5. E é isso, pessoal. Espero que a aula tenha sido produtiva e a gente se vê aí nos próximos vídeos.